Olá pessoal, eu me chamo Pedro e juntamente com o meu grupo, composto pelo Flávio, Gustavo Mato, Lucas da Mota e o Marco, vamos apresentar para vocês um pouco sobre os peixes. Eu vou começar falando sobre as características gerais dos peixes. Os peixes, eles possuem, em maior parte, em principialidade, respiração branquial. Mas claro que há exceções, sempre há exceções nos grupos animais, onde há peixes que fazem uma respiração pulmonar também. A sua excreção é de amônia ou ureia, dependendo do grupo que eles participam. Possuem também um sistema digestório completo e uma linha lateral. Essa linha lateral, ele é um órgão sensorial do peixe. Mais futuramente na apresentação eu vou mostrar um pouco mais sobre para vocês. O coração possui duas cavidades e sendo um sistema circulatório fechado, né? Onde tem um átrio e um ventrículo, então ele recebe apenas o sangue venoso. Aqui temos uma imagem da respiração branquial do peixe, com a boca e o opérculo. E aqui temos o fluxo da água, onde a água entra e sai, e ocorre essa troca gasosa, onde o oxigênio que está ali diluído na água é retirado e sustenta o peixe com a sua fonte de oxigênio. Aqui temos o sistema digestório do peixe, que é um sistema digestório completo, com boca, esôfago, estômago, intestino reto e ânus. Aqui é a linha lateral do peixe, que é o órgão sensorial que eu falei para vocês. Esse órgão sensorial, ele serve para o peixe em diversas maneiras. Exemplo, sabe quando vocês nem encostam no peixe, mas o peixe sente, tipo, a lateral dele e ele sai como se ele tivesse olhos ou ou algo que desse essa sensação para ele? Bom, isso é essa linha lateral do peixe. Ele fica na nossa lateral do peixe e ele serve como um órgão sensorial para a locomotividade do peixe, para ele conseguir se locomover de forma melhor e para ele conseguir escapar de predadores ou até mesmo se sentir presas. O sistema circulatório do peixe é fechado. Ele tem um coração que joga e recebe o oxigênio de uma forma bem simples. Aqui temos uma imagem que representa bem isso. Fica bem facinho de entender aí pela imagem, com as brancas e os tecidos e o coraçãozinho, um sistema circulatório simples e fechado. As características também, ele é um ser hidrodinâmico, ou seja, o seu corpo ele é preparado e feito para viver abaixo d'água. Ele tem essa hidrodinamicidade para se locomover embaixo d'água. Ele possui também glândulas de muco que ajudam a sua a sua locomoção embaixo d'água também. Essa glândula de muco, ela gera esse muco que fica ao redor do peixe para tornar ele mais deslizante, acho que assim dá para se falar, embaixo d'água. Possui também nadadeiras, escamas e ele é ectotérmico, ou seja, ele não regula a sua temperatura corporal interna. Aqui temos as nadadeiras do peixe. A nadadeira dorsal é aquela que fica nas costas, a nadadeira adiposa, a nadadeira caudal, a anal que fica perto do ânus do peixe, a pélvica ali perto da pelve, na parte inferior do peixe, a peitoral no peito e os lábios protráteis do peixe. Bom, nas características gerais do peixe seria isso. Agora segue a apresentação com o resto do grupo. Até mais. Olá pessoal, dando continuidade à apresentação, vou apresentar sobre os agnatos. Os agnatos são grupos vertebrados primitivos classificados no filo Chordata, subfilo Vertebrata. Eles se caracterizam por não possuírem mandíbula, o que os distingue de outros vertebrados. O nome agnato vem do grego a, que significa sem, e gnatus, que significa mandíbula, formando assim o nome deles, os sem mandíbulas. Os agnatos incluem duas classes principais: os ciclostomos, como as lampreias e os mixínidos, que serão apresentados depois, e os extintos ostracodermos, que foram predominantes no período devoniano. Agora eu vou falar sobre as características dos agnatos. Como já falado, a ausência de mandíbulas, a principal característica, que é a que define os agnatos, é a falta de mandíbula.
Em vez disso, eles possuem bocas arredondadas ou em forma de ventosas, adaptadas para se alimentar de detritos ou de sangue de outros animais. Eles também possuem esqueletos cartilaginoso, né? Bem certinho. A maioria dos agnatos tem um esqueleto cartilaginoso, que em vez de ser ósseo, ele não é, o que torna eles mais flexíveis. Sistema bilateral. Como outros vertebrados, os agnatos possuem um sistema bilateral, o que é bem simples. O lado direito dele vai ser igual ao seu lado esquerdo. Coração e circulação. Possui um sistema circulatório fechado com um coração simples, que os bombeia para o sangue todo. No entanto, seu sistema circulatório é menos eficiente que os vertebrados mais evoluídos. Também possui o sistema nervoso, que é um sistema nervoso bem primitivo, mas bem desenvolvido para suas necessidades, como um cérebro segmentado, mas simples em comparação aos vertebrados mais avançados. Então, como estou falando, a maioria, os agnatos são uma espécie bem primitiva. Eles são bem mais simples e eles têm as funções boas só para eles. Porque se fosse num vertebrado de hoje em dia, atual, ele não seria umas funções tão importantes. Ausências de escamas. Em vez de escamas, os agnatos têm uma pele mais lisa e muscosa, que ajuda a protegê-los. No caso, se eles têm uma presa, tem um predador caçando eles vão conseguir fugir mais fácil devido a sua pele mais lisa e não tão áspera, que não prende nos negócios, como é que eu posso dizer? Em objetos do mar, objetos entre aspas, né? Porque depois não são objetos. Reprodução. A reprodução pode ser sexual, com algumas espécies realizando migrações para a reprodução, enquanto outras podem ser mais sedentárias. Agora eu vou apresentar os dois esquemas de agnatos falado antes, que são as lampreias, que são parasitas aquáticos que se alimentam sugando o sangue de outros peixes, e elas também possuem uma boca em forma de ventosa, que é uma das características dos agnatos, e também possuem dentes muito afiados. Agora também eu vou falar sobre os minixídeos. Eu não consegui achar uma foto na internet dos minixídeos, então eu pedi para uma inteligência artificial gerar de como mais ou menos é os minixídeos. Eles também são conhecidos como peixe babosa. São detritívoros que se alimentam de matéria orgânica e também podem produzir grandes quantidades de muco como defesa. Muco foi apresentado pelo Pedro como característica dos peixes e muco como defesa contra predadores. Enfim, eu posso concluir que os agnatos têm uma grande importância evolutiva, pois são considerados os grupos mais primitivos de vertebrados e sua evolução ajudou a dar origem aos vertebrados mais complexos, como peixes mandíbulas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Embora hoje existam apenas algumas espécies de agnatos, seus ancestrais foram abundantes no passado e ajudaram a moldar a diversidade e também formas de vida vertebradas que temos atualmente. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Flávio, faço parte aqui do grupo de peixes e agora vou estar trazendo aqui para vocês a minha parte. Bom, então vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês dos peixes com mandíbula, que também podem ser chamados de gnastotomados. Predação, nosso primeiro tópico. A mandíbula, né? Como os peixes eles foram adquirindo a mandíbula, aumentou muito a eficiência da predação desses peixes. Também surgem as nadadeiras, tanto a lateral quanto a ventral, onde, tendo mais nadadeiras, consequentemente vai aumentar a agilidade do peixe. E também ao nadar, junto com a mandíbula, a gente pode perceber, né, que esses peixes eles se tornam verdadeiras máquinas de caçar. Então, formação das mandíbulas. Como surgem as mandíbulas? Bom, ela surge dos arcos esqueléticos branquiais,
que são outros ossos que davam sustentação para as brânquias. Eles passam a migrar e a formar a maxila e também a mandíbula. Deixa eu passar aqui. E condríctes. Eu vou falar um pouco mais para vocês agora sobre os condríctes. Bom, o tipo de esqueleto deles. O tipo de esqueleto dos condríctes, é difícil de falar, é o esqueleto cartilaginoso, seja de cartilagem, certo? Quais tipos? A gente tem várias espécies, como os tubarões, as arraias e também as quimeras. A gente tem muita abundância de tubarões e também de espécies, no caso de tubarões, e espécies de arraias. Já de quimeras, a gente tem um pouquinho menos, na verdade é bem menos reduzido a espécie de quimeras. Escamas placoides. Bom, eles têm escamas placoides, que são escamas minúsculas e elas dão uma eficiência gigantesca no nado dos peixes. Então, além daqui das nadadeiras lateral e da ventral, a gente também tem escamas placoides. Então, esse tipo de peixe, ele se torna um peixe muito, muito, muito veloz. O tipo da boca. A boca desse tipo de peixe é a boca ventral. Então, ela está na região de baixo. Eles também são dioicos e podem ser tanto ovovivíparos, no caso, nascer dentro, da mãe, ou ovíparos, que é através do ovo mesmo. Intestino e excreção. Bom, eles possuem um intestino com uma válvula em espiral. O que acontece? O alimento ele vai passar por essa válvula e ele vai aumentar, essa válvula, no caso, ela vai aumentar a eficiência da digestão e também da absorção. E a excreção. A excreção principal desse tipo de peixes é a ureia. Eles têm um controle osmótico, ou seja, o que é isso? Eles fazem uma retenção da ureia. É como se ele tivesse muito soluto dentro dele, na mesma quantidade que ele tem de soluto fora dele. Por isso, ele também não perde água. Então, essa foi a minha parte sobre os peixes com mandíbula, gnathostomatodos e também sobre os condríctes. Bom, agora eu vou falar sobre os tubarões que fazem parte da família Chondrichthyes. Bom, a primeira parte das características deles é a renovação dos dentes. Bom, os tubarões possuem uma característica única. Constantemente eles substituem seus dentes. Ou seja, eles têm várias fileiras de dentes em suas mandíbulas, como está aqui na foto. E quando um dente é perdido ou danificado, um novo dente aparece no lugar, né? Ele substitui esse dente. Isso garante que eles sempre estejam com os dentes afiados para capturar e consumir suas presas. Bom, e na projeção da mandíbula. Muitos tubarões possuem a habilidade de projetar suas mandíbulas para frente ao morder. Como aqui eu botei na foto aqui, ó. Isso auxilia muito na predação de peixes e presas. E essa característica permite que eles capturem presas com maior eficiência, ampliando o alcance da mordida e aumentando a força que segura sua presa. Bom, ampolas de Lorenzini. As ampolas de Lorenzini são órgãos sensoriais localizados na cabeça do tubarão e responsáveis por detectar campos elétricos. Esses campos são gerados por outros organismos, o que ajuda os tubarões a localizar presas mesmo em águas turvas ou quando enterrados na areia. E essa é uma habilidade que eles usam muito, muito, muito mesmo para caçar. Bom, agora falar sobre as claspers. Os claspers são estruturas presentes em machos de tubarões e outros peixes cartilaginosos, como arraias, que eu vou falar mais à frente. Eles são usados durante a reprodução para transferir espermas para a fêmea. E eles são localizados perto das nadadeiras pélvicas, assim como eu botei aqui na imagem. Bom, arraias. Arraias possuem um corpo achatado em formato de disco, assim como está na imagem, adaptando para a vida no fundo do mar. Essa forma permite que elas se desloquem suavemente pelo substrato e se enterrem parcialmente na areia, ajudando a camuflagem e proteção contra predadores. Olhos dorsais. Os olhos dorsais das arraias estão localizados na parte superior de seus corpos, permitindo que elas observem o ambiente acima enquanto permanecem escondidas no fundo. Como a sua boca e os brancos estão na parte ventral, elas
podem se alimentar e respirar enquanto mantêm os olhos focados no ambiente ao redor. Espinhos. Bom, muitas espécies de raias possuem espinhos ou ferrões na cauda, que servem como mecanismo de defesa contra predadores. Esses espinhos podem ser venenosos, causando dor intensa e inflamação entrando em contato com a pele de outros animais, ou humanos, né? Como ocorre muitos acidentes em praias. Descargas elétricas. Algumas arraias, como a da família Torpedinidae, possuem órgãos especializadores capazes de gerar descargas elétricas. Essas descargas podem ser usadas tanto para defesa quanto para paralisar presas, e é uma adaptação muito eficiente para capturar alimentos ou se proteger de ameaças. Boa noite a todos. Eu vou falar agora um pouco sobre os osteichthyes. Vou começar falando sobre as características deles. A primeira característica é o esqueleto ósseo que eles possuem, que é a principal característica que define esse grupo. O esqueleto ele é mineralizado, oferecendo uma maior suporte e proteção. Segundo, presença de opérculo. O opérculo ele é uma estrutura óssea que cobre e protege as brânquias, permitindo a ventilação sem a necessidade de movimento constante. Outra característica é a bexiga natatória, que muitos deles possuem esse órgão cheio de gás que auxilia na flutuação, permitindo que o peixe mantenha sua posição na coluna de água, sem gastar muita energia. Quarta é as escamas ósseas, que geralmente possuem escamas lisas ou rugosas, que ajudam na proteção e na redução de atrito com a água. E o último é o sistema circulatório, que eles são animais de sangue frio, com um sistema circulatório simples, onde o coração bombeia o sangue em um único circuito para as brâncas e depois para o resto do corpo. Esse grupo ele contém principalmente duas classes. A primeira é os Arctinopergi, que é o maior grupo dos Osteichthyes. Eles incluem espécies como trutas, salmões, carpas, dourados e tilápias. Eles possuem também nadadeiras que sustentadas por raios ósseos ou cartilagens. O segundo é o Sarcoptergi, que ele é um grupo menor, só que ele é muito importante evolutivamente. Incluem os selancos e os peixes pulmonados. Seus membros lombados são considerados ancestrais das primeiras formas de tetrapodes. Isso aí. Bom, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.